Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 13 de junho de 2024 e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Congresso em Pauta. Aqui, como você sabe, você encontra debates pautados no Legislativo Federal e conectando aspectos nacionais, regionais e locais. Assuntos importantes para todos nós enquanto sociedade. Eu sou Aline Braga e o tema do programa de hoje é a Lei 14.857 de 2024. Ela altera a Lei Maria da Penha para determinar o sigilo do nome da mulher nos processos de violência doméstica. O objetivo é preservar a integridade física e psicológica da mulher. Nós temos uma imagem aqui com o texto da lei. Vamos acompanhar o que foi alterado aí na Maria da Penha a partir da sanção que foi feita agora em maio da Lei 14.857. Veja, o artigo 1º da lei diz o seguinte: esta lei tem como objetivo determinar o sigilo do nome da ofendida nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha, então, passa a vigorar acrescido o seguinte artigo, o 17A. O nome da ofendida ficará sob sigilo nos processos em que se apuram crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. O sigilo referido no caput desse artigo, ou seja, na parte de cima desse artigo, não abrange o nome do autor do fato, tampouco os demais dados do processo. Bom, a partir daí, a gente traz aqui alguns dados também para a gente entender qual é a dimensão de como isso está colocado, né, na sociedade, de como que essa lei, o que essa lei traz está colocado na sociedade. Segundo dados da rede de observatórios de segurança, nos 9 estados monitorados, 8 mulheres foram vítimas de violência doméstica a cada 24 horas. Esse é apenas um dos dados, né, sobre esse tipo de recorrência. Para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse tema, os objetivos e impactos dessa lei, vamos receber aqui no Congresso em Pauta a advogada do Centro de Referência da Mulher do município de Lagarto, aqui em Sergipe, a criminalista Milena Ribeiro, e a psicóloga do Instituto Ressurgir, que presta atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica, Paula Fernanda. Sejam as duas muito bem-vindas aqui ao programa Congresso em Pauta. Um bom dia. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, muito obrigada também. Olha, vamos aí ao tema, um tema, né, que traz bastante preocupação, né, na sociedade brasileira. E eu queria começar com a Paula. Paula, que queria falar do aspecto psicológico, né? Qual é o impacto dessa legislação para mulheres que enfrentam essa violência? A mulher, ela já sai desse relacionamento, mas ela já está nesse relacionamento destruída. E aí, imagine ela ser exposta a todo momento, quando precisa, né, ser acionada para qualquer informação. Então, a sociedade precisa compreender que existe um ser humano ali. E aquele ser humano naquela situação está precisando de acolhimento, sabe? Então, o que é necessário, nesse momento, essa questão do sigilo também, além da proteção, vai trazer também benefícios psíquicos para ela. Eu queria também, né, colocar no aspecto jurídico, Milena, muito provavelmente nessa legislação foi pensada e alterou aí a Lei da Maria da Penha, que é de 2006 e vem sendo aprimorada desde então, né? Muito provavelmente essa alteração foi pensada por conta de questões que estavam acontecendo durante os processos de violência doméstica e familiar. E aí eu queria que você trouxesse aí alguns exemplos, né, do que estava acontecendo que tornou aí essa demanda evidente na legislação. Eu queria agradecer o convite da TV Alese e dar bom dia àqueles que nos assistem. Como você bem pontuou, Aline, a Lei Maria da Penha ela é do ano de 2006 e ela vem sofrendo, né, aprimoramentos aí durante
esses 18 anos. E é assim mesmo que tem que ser, né? A legislação, ela acompanha a sociedade. As evoluções sociais acontecem e a legislação vai atrás, né? Tentando acompanhar essa evolução social. Então, é exatamente isso. Hoje nós temos, os processos são, basicamente, acredito que não só na realidade de Sergipe, mas em nível nacional, são virtuais, ou seja, o acesso aos processos é eletrônico, qualquer pessoa pode entrar nos sistemas, né, de controles processuais pelo Brasil inteiro e acessar esses dados. Então, o objetivo da lei veio também dessa situação, né, dessa possibilidade de difusão, de divulgação desses dados a partir do acesso através da internet. E também da questão das redes sociais, né, porque a gente sabe que hoje o uso das redes sociais é extremamente difundido, então a divulgação dessas informações através de uma rede social, ela tem um alcance absurdo, né, e imediato. Então, acredito, né, a legislação, ela vem nesse sentido, com esse objetivo, para que isso não aconteça, né, ou ao menos tente-se diminuir a incidência dessas situações de divulgação dessas informações dos processos. Mas, infelizmente, a gente sabe que ainda acontece e ainda que a legislação exista, o objetivo é que a sociedade também trabalhe nesse sentido, né? Que não divulgue, né? Se você recebeu alguma informação sobre processo de violência doméstica em sua rede social, não passe, não divulgue, não faça isso, né? Então é basicamente isso mesmo, Aline, você está correta na sua avaliação. A legislação, ela vem com esse objetivo mesmo, de divulgação da internet, tentar coibir essas situações. Sim. Eu queria aqui voltar com a Paula. Paula, a gente sabe que a exposição, né, a exposição desse sofrimento é um agravante aí nessas questões. Inclusive, por conta disso, se fala muito na revitimização e também a revitimização entrou, né, dentro do debate jurídico, inclusive. Psicologicamente falando, como é que a exposição do nome pode ocasionar processos de exposição e revitimização? O indivíduo machucado, ele estará permeado de sentimentos ruins. Então, ela estará ali dentro de um ciclo de incapacitação. Acontece ali um movimento de depreciação. Como a doutora Milena falou, essa questão das redes sociais, ela tem um impacto gigantesco nessas informações. E aí, o que é que acontece? Vão em busca de informações acerca de dados pessoais ali da vítima, né? O que é que ela faz, de repente a maneira como ela se diverte, como ela se veste. Então, são informações, querendo ou não, que conseguem impactar ali num discurso depreciativo, né? Então, a mulher, ela vai se sentir menosprezada naquela situação. Eu queria ver com a Milena. Milena, é o seguinte, dentro dos processos, né, como é que é feito na prática ali esse sigilo? Ou seja, alguns processos já são sigilosos, outros não são, e aí entraria esse sigilo do nome. Se eu entro no sistema do Tribunal de Justiça, como é que isso vai estar colocado? Na prática, como é que esse sigilo funciona? E acrescentando aí uma outra coisa, se, né, o acusado, a pessoa que está sendo acusada ali, decide a revelia divulgar esse nome, o que aconteceria? Explica pra gente aí na prática. Vamos lá. Cada tribunal, né, tem o seu sistema de controle processual. Em boa parte do país hoje já funciona o PJE, mas em Sergipe ainda existe um sistema de controle processual próprio do nosso tribunal. Então, apenas a título de entendimento, existe uma diferença entre segredo de justiça e sigilo processual. Antes dessa legislação, como era que funcionava? Para a gente entender o que é que vai acontecer de diferente, né? Primeiro, é importante ressaltar que a legislação, ela não entra em vigor de forma imediata. Ela tem uma vacatio legis aí de 180 dias, justamente para que esses sistemas de controle processual possam se adaptar, né? E possibilitar essa colocação desse sigilo de forma imediata. Como era que funcionava antes, Aline?
A decretação de um segredo de justiça ou de um sigilo processual dependia de decisão judicial. Ou seja, quando o juiz recebia aquele processo, ele então dava uma decisão, um despacho, determinando que se fosse processado em segredo de justiça ou que se fosse decretado o sigilo de documentos e informações processuais. O segredo de justiça, ele abarca o processo inteiro. O sigilo, ele é de documentos e também pode ser do processo inteiro. Mas o que acontece? Além de precisar da decisão judicial, quando se decretava, por exemplo, um segredo de justiça, essa informação ela fica suprimida como um todo. Ou seja, não se tem acesso nem ao nome do agressor, nem aos fatos, nem as demais informações sobre aquele processo. Com essa nova legislação, com a 14.857 de 2024, o que vai acontecer? O processo ele já vai nascer a partir do momento em que ele for cadastrado no sistema de controle processual, o nome daquela vítima já vai ser sigiloso. Já vai existir uma taja ou as siglas apenas, isso aí vai depender de cada sistema, né, de forma que ele se adaptar, de forma que se cubra completamente o nome daquela vítima. Certo? E aí as informações do processo continuam públicas, porque a regra da justiça, a regra da legislação é que os processos sejam públicos, os atos processuais sejam públicos. Então, essa é uma exceção a essa regra. Esse sigilo, ele vem justamente com o objetivo do que a doutora Paula falou, de preservar a intimidade, a integridade psicológica da mulher. Mas ele é uma exceção à regra. A regra é que todos os processos sejam públicos. Então, é assim que vai funcionar a partir do vigor, né, da entrada em vigor da lei. O processo ele já vai nascer, ele não vai depender de decisão judicial alguma para que o nome daquela mulher já seja sigiloso, mas permitindo o acesso às informações sobre o agressor, por exemplo, e sobre os demais dados processuais. Bom, se a revelia, né, esse artigo não prevê uma sanção para isso, mas a depender do que ele faça com essa informação, aí nós podemos enquadrar em crimes contra a honra, ou stalking, a depender, divulgação de informações pessoais. Isso aí vai depender do uso que esse agressor ou qualquer outra pessoa faça dessa informação. A gente vai poder enquadrar e capturar em algum crime, por exemplo, ou alguma contravenção penal, certo? Maravilha. É muito bom quando a gente, né, debate esses assuntos, trazendo esses exemplos e como que as pessoas podem utilizar, né, esses mecanismos da legislação, né? Porque às vezes a legislação existe e não é utilizada porque a pessoa não entende bem, até às vezes que se aplica a questão dela, né? É como um princípio fundamental da comunicação pública, ninguém exige um direito que não conhece. Então, é muito importante, né, a gente tratar dessas questões. Eu queria frisar, né, que a gente está com duas entrevistadas daqui de Sergipe, né, conectando aí, como a gente diz, os aspectos nacionais, regionais e locais, e fazer uma pergunta aqui para Paula. Paula, você é do Instituto Ressurgir, é um instituto que defende os direitos da mulher em Sergipe, né? Fundado aí por Valdilene, pela advogada Valdilene. E eu queria que você trouxesse um panorama do que é que vocês têm percebido nesses anos de atuação em relação ao combate à violência contra a mulher. Uhum. Bem como você disse, né, a questão do Instituto, a gente acolhe essa mulher, a gente orienta e encaminha para a rede que a gente tem, não só no município, mas também no estado. E o que é que acontece? Temos feito parcerias, né, enquanto Instituto, para que a gente possa realmente ver esse direito firmado e garantido, que por muitas vezes a gente sabe que isso não é viável de alguma maneira. E aí eu não me refiro apenas à questão jurídica, a gente sabe também o atendimento dessa mulher quando ela chega numa delegacia, por mais que seja
uma delegacia especializada. Então, formar essa parceria, estar atento para o que está acontecendo, isso tem sido bastante viável, né? Enquanto sociedade, da mesma maneira, buscando sempre ministrar algumas palestras, se envolver em alguns movimentos que também a gente possa, que anteriormente até a gente pode até não ter identificado, né, esses convites que chegam também para que a gente possa participar, porque o que é que acontece? Por vezes, que bobagem, né, falar de violência no âmbito doméstico, isso está muito batido, não é modinha e não é mimimi. Por muitas vezes, aquela mulher, ela não se percebe enquanto vítima, né? Ela não se percebe dentro desse ciclo de violência. Então, é muito importante isso aqui que a gente está fazendo nesse momento, difundir a informação sempre mais, sempre para mais, sabe? Muito bem, Paula. Milena, na questão jurídica, como é que você tem visto os casos de violência doméstica tramitando, né? A gente sabe, ao longo do tempo, como a gente já falou, na evolução da Lei Maria da Penha, existem outras evoluções também, inclusive protocolos assinados dentro do sistema judiciário para o tratamento adequado dos casos de violência doméstica, violência contra a mulher, que até onde a gente acompanhou, estava sendo bem sucedido no quesito de sensibilização. Né? Palavra longa, mas acho que deu para... queria que você trouxesse aí um panorama de como no judiciário em Sergipe tem sido visto aí a partir da sua atuação, claro. Perfeito, Aline. Veja, em Sergipe nós temos uma realidade de que, infelizmente, a gente só possui um juizado especial da violência doméstica. Inclusive, eu considero uma tecnia da legislação chamada de juizado, porque juizado remete a causas pequenas, né? Quando a gente ouve a palavra juizado, a gente pensa naquela juizado de pequenas causas, e não é bem assim com a legislação da Maria da Penha. Então, mas só existe, ou seja, em Aracaju, apenas em Aracaju, existe esse juizado. O juizado, ele possui competência híbrida. O que é isso? Ele possui competência para julgar tanto as causas criminais quanto as causas cíveis. Isso o objetivo é o quê? Que a mulher consiga, em apenas um processo, resolver toda a situação. Porque a violência doméstica, ela não se restringe à situação criminal. Ela envolve toda a relação cível por trás daquilo, o quê? O divórcio, a divisão de bens, a partilha de bens, a guarda dos filhos, alimentos dos filhos. Então, no juizado, se consegue resolver tudo isso em um único processo. Mas, infelizmente, em Sergipe, a realidade é que a gente só tem em Aracaju. No interior, as varas criminais e as varas cíveis continuam funcionando de forma separada. E aí, o que acontece? Reclama-se um bom senso, na verdade, das autoridades judiciais. Por quê? Porque, por exemplo, na situação da violência doméstica, na seara criminal, consegue-se visualizar a situação, por exemplo, de não se colocar a vítima próxima ao agressor, de não colocar a vítima na mesma sala do agressor. Mas quando se parte para a seara cível, talvez não se consiga enxergar com tanta facilidade o quanto aquilo é agressivo para a vítima. Encontrar com o agressor dela, ainda que seja numa audiência cível, numa audiência de divórcio, de alimentos ou de guarda, também também causa danos para aquela mulher, psicológicos. Então, infelizmente, a gente tem essa realidade ainda aqui, que é uma realidade que precisa evoluir, né? A gente precisaria desses juizados aí em todas as comarcas para que a gente conseguisse resolver as situações dessas mulheres vítimas de forma mais célere, né, e mais efetiva. Mas o que eu vejo, né, na prática, na minha atuação, principalmente lá na comarca de Lagarto, a juíza da vara criminal de Lagarto, doutora Patrícia, ela tem um olhar muito sensível para as mulheres. Então, ela já tem esse cuidado, independente da legislação prever ou não, ela já tem esse cuidado de decretar o segredo de justiça nos processos. Ela já tem esse cuidado também de não colocar a vítima no mesmo ambiente do agressor, até porque a maioria delas possui medida protetiva de urgência, ou seja, possui uma ordem de distanciamento daquele agressor dela. Mas a gente ainda precisa evoluir, né? São 18 anos de Maria da Penha
e a gente ainda precisa evoluir muito. Mas hoje, obviamente, a gente já tem um olhar muito diferente, a gente já tem um olhar muito mais sensível para a causa, né, para a violência doméstica. Antigamente ainda era muito, a misoginia era muito mais fácil de ser vista, o machismo era muito mais fácil de ser visto, ele ainda existe, e existe de forma muito forte ainda, mas hoje a gente consegue ver isso abrandando, né, diminuindo, justamente por situações como essas que a gente está fazendo aqui hoje. A divulgação, né, a informação são extremamente importantes, a educação é extremamente importante. Então, aqui em Sergipe também, com a implantação dos CRANs, né, que eu faço parte do CRAN lá de Lagarto, também há essa educação, tanto para as mulheres, para que elas se vejam, se enxerguem enquanto vítimas, e também para os homens através dos grupos reflexivos, para que eles também recebam educação, para que eles aprendam sobre a Maria da Penha, aprendam sobre violência doméstica, sobre machismo e misoginia. E a gente reduza, né, algum dia esses casos aí, quem sabe, a valores ínfimos, né, porque hoje, infelizmente, são muito altos. É importante frisar, né, que esse processo de educação, quando se fala em todas as questões de desigualdade social ou de opressão, né, ou de não alcance dos direitos, né, e se toca na questão da educação para evoluir nesse sentido, é justamente esse processo, né, se educa e as pessoas que estão ao redor vão deixando de achar essas situações naturais, né, vão começando a acender aquela luzinha de assim, isso não é bacana, a pessoa não está se sentindo bem, né? E por aí vai. Essa é a importância do processo de educação que a Milena pontua. E vou aproveitar também a sua fala, Milena, a gente já iria falar sobre isso, mas você já trouxe o assunto, que são 2 projetos de lei, aí já conectando com, novamente, as questões nacionais, Congresso Nacional, tem 2 projetos de lei que vão um pouco nesse caminho, né, do que é a lei que a gente está falando hoje. Eu queria que a produção colocasse o projeto de lei 5.577 de 2023, que é de autoria da deputada Silvia Alves, da União, e ele está desde 27 de maio na Comissão de Constituição e Justiça. O resumo dele é o seguinte: ele altera a Lei 11.340, ou seja, a Lei da Maria da Penha, para garantir que a vítima de violência doméstica e familiar tenha acesso diferenciado e específico, bem como seja encaminhada à sala reservada do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, corredor e sala rosa, inacessíveis ao agressor, para que ela possa participar, né, de audiências em processo judicial em que seja a ofendida, né? Ou seja, queria conversar com a Paula no seguinte sentido. Paula, a gente está falando aí de um processo de trauma, né? É isso que o projeto tenta evitar, né? Ou de uma pessoa já traumatizada, ou que esse trauma vá se solidificando. Como é que se constitui um trauma psicologicamente? Bom, os traumas, eles desorganizam a pessoa, né? Então, o trauma, o que é que acontece? A pessoa, ela passa a se sentir menos preparada, mais insegura. Durante uma situação como essa de violência, ali se constitui um trauma. E, por vezes, fica difícil até para quem não vivencia visualizar isso, né? Olhar e dizer assim, mas por que não sai desse relacionamento? Mas não é assim que acontece. Imagine você numa praia e aí você está construindo um castelo de areia. Você constrói aquele castelo de areia e, de repente, você sai dali animada por aquilo ali que você construiu. E você quer mostrar para alguém. Quando você se vira, tem alguém ali destruindo seu castelo. Como é que você fica? Triste. Possivelmente triste, né? Desanimada com aquilo ali que você está... Frustrada, decepcionada, né? Exatamente, decepcionada. Você construiu. Então, quando a gente se torna adulto, quando a gente é criança, a gente está lidando ali com a questão do imaginário. Ali o Lego acabou, já consegui montar, não quero mais, vou para outra coisa. E adulto, quando a gente está numa vida adulta, a gente vai construindo coisas, a gente vai constituindo, entende? Então, retirar algo dali é traumático, né? E como agora lidar com aquilo ali? É um olhar que a gente faz no consultório, que é o olhar para si, que é muito mais complexo, né?
Eu coloco sempre assim a questão de lidar com o trauma, pelo menos uns 4 meses para se trabalhar com isso e ter, sabe, porque mexe muito com a questão da esperança. Você fica sem esperança. E como é colocar isso novamente, reconstruir isso, ressignificar isso na vida de uma pessoa? Acho que é importante dizer também que não são questões de força de vontade, talvez, né? Porque o cérebro, ele trabalha com processos químicos, né? Neurológicos, então... E também, me permita também colocar, claro, Aline, bem lembrado, e também não está ligada à questão de uma crença religiosa, né? Sim. Importante. A gente vai aqui para mais um projeto de lei que diz respeito também relacionado à nossa lei de hoje, que é o projeto de lei 1197. E aí eu faço uma pergunta para a Milena. Esse projeto também está tramitando lá no Congresso Nacional. Se puder voltar para a tela do projeto. Ele é de autoria do deputado Albuquerque, do Republicanos, e está desde maio também na Comissão de Constituição e Justiça. A intenção desse projeto 1197 é vedar a acarreação entre o acusado e a ofendida no caso de crime cometido com violência contra a mulher. A acarreação é colocar frente a frente, né, pessoalmente ali. E aí eu queria te perguntar, Milena, a gente pontuou esses 2 projetos de lei, como é que você entende o arcabouço legislativo, a evolução dele, levando em consideração, inclusive, que nesse momento a gente está tendo todo um cavucar novamente da história da Maria da Penha, sobre os seus processos, né, sobre a veracidade das suas acusações, né, e um processo que gerou a lei que hoje rege aí toda a questão da violência contra a mulher, né? Como é que você avalia esses projetos, a lei que a gente está tratando hoje e esse cenário contemporâneo? Vamos lá. Sobre os 2 projetos de leis, no caso, eles seguem essa mesma linha dessa alteração legislativa que a gente começou falando, que já foi sancionada com relação à questão do sigilo, né? O objetivo é o mesmo, é fazer uma evolução da legislação de base, que é a Lei Maria da Penha. Então, eu, né, de forma particular, sou um entusiasta, né, da Lei Maria da Penha, então qualquer nova legislação que venha a crescer, que venha a somar nesse sistema protetivo da mulher, ela é muito bem-vinda. Com relação ao primeiro que nós falamos, apenas para pontuar alguns detalhes, como você bem leu, a legislação fala especificamente com relação a juizados especiais de violência doméstica. Mais uma vez, a minha crítica seria que essa determinação desse acesso separado, corredor e sala rosa, deveria acontecer não apenas nos juizados, mas em toda e qualquer vara que tenha como objetivo, tenha como objeto a Lei Maria da Penha, né? Então, seria no sentido de proteger essa mulher a partir do momento em que ela entra, né, nas dependências do fórum para realizar algum ato judicial, seja ele qual for, seja ele em qualquer vara que seja civil ou criminal. Então, nesse sentido. E o outro, que é a questão da acariação. Como você bem disse, Aline, a acariação é basicamente colocar frente a frente. Quando há divergência entre as alegações das partes, colocam uma na frente da outra para que se façam perguntas e se busque a verdade. Esse projeto de lei, ele veda, né, ele vai também no sentido contrário, ele veda a acariação nos casos de violência doméstica. E assim, bastante pertinente, porque você vai colocar aquela mulher de frente com o seu agressor? Imagine a violência para isso. Ela responder perguntas, vê-lo questionando a sua verdade, a sua versão dos fatos. É de uma violência absurda. Então, sim, é uma legislação que merece, né, aplauso, sim, merece que seja aprovada, seja sancionada. Inclusive, a legislação, a PL 5577, isso, que é da doutora Silvia, ela conta no próprio texto uma situação pessoal, de que ela sofreu isso. Ela precisou de uma audiência com o agressor dela e ela ficou praticamente frente a frente esperando essa audiência. Então, isso é de uma violência. A doutora Paula pode falar isso de forma até com maior propriedade do que eu, mas é de uma violência absurda,
você ficar frente a frente com o seu agressor. Porque retoma, revitimiza, você vive de novo toda aquela situação de violência. Então, são duas legislações que, sim, merecem destaque e merecem aprovação. Agora, perdão, Aline, você me perguntou mais alguma coisa no finalzinho, e agora eu já não me recordo. Foi só a questão do contexto de voltar aí ao caso da Maria da Penha, o debate que está sendo feito, né? Sua avaliação sobre isso. É muito triste que a gente veja isso ainda acontecendo. Inclusive, quando se abre o próprio site da Câmara, quando a gente vê a legislação, tem comentários embaixo, tem comentários extremamente machistas e misóginos às legislações que defendem as mulheres. Mais uma lei que vem defender a mulher, mais uma lei para afastar os homens da mulher. E esse movimento que volta agora a criticar a Maria da Penha, a criticar a verdade, questionar, na verdade, a verdade dos fatos, é algo absurdo, algo extremamente violento, e mostra que a gente ainda precisa evoluir muito enquanto sociedade. O machismo ainda é muito presente, a misoginia ainda é muito presente, então a gente precisa cada vez mais de educação, que foi aquilo que nós já pontuamos anteriormente. Então é muito triste que a gente veja uma situação dessa ainda acontecendo, mas tenho esperança, né? Tenho esperança no futuro que a gente melhore enquanto sociedade e que a legislação venha para nos ajudar nisso também. Olha, a gente chegou ao final do nosso programa. Queria muito agradecer aqui a participação de vocês, Paula e Milena, sobre o nosso debate aqui da Lei 14.857, que altera a Maria da Penha, mas que não se restringiu somente a isso, né? Então, muito obrigada aí, duas especialistas sergipanas no tema. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada também você, telespectadora, telespectador da TV Alese. A gente fica por aqui, mas você sabe que a programação da TV Alese continua toda terça, quarta e quinta, tem sessão plenária. Se você está vendo ao vivo, fique aí grudado na programação da TV Alese. Lembrando que em nossa edição do dia 2 de abril, nós falamos sobre a legislação feita por e para mulheres no país, considerando suas peculiaridades e representatividades nos diversos campos de poder. Não deixe de conferir o vídeo do programa completo na nossa playlist do YouTube. Para acessar o nosso canal, é só buscar o @TV Alese ou posicionar a câmera do seu celular no QR Code que aparece do seu lado esquerdo no canto inferior da tela. E continue aí acompanhando também as nossas outras redes sociais. Eu encontro vocês no nosso próximo bate-papo legislativo. Até lá!